E aí pessoal, é, hoje eu vim trazer aqui um vídeo que algumas pessoas têm muita dificuldade em entender. Ela é algo meio simples, né? Dependendo do seu cenário, se você vai deixar ela mais otimizada, se vai fazer muita configuração em cima ou se não, né? Você vai fazer só algumas coisas básicas só para poder agilizar numa ativação de cliente ou não. Pode ser feito para várias situações, né? Aqui nessa configuração que eu vou fazer, vai ser como se fosse um trânsito IP e como a gente atenderia esse trânsito com community. Basicamente a community ela é para você marcar um tráfego, uma rota, né? Você marca a rota com ela e você consegue fazer algum filtro ou fazer alguma regra em cima dela. E aí é o que eu vou demonstrar aqui, só uma coisa básica, uma saída com a operadora e um descarte de um trânsito. Só para dar uma ajudada em quem ainda não conseguiu entender. E aí se você também, mesmo se não conseguir, é só falar que a gente tenta fazer um melhor e mais detalhado. No caso aqui eu vou fazer no MikroTik. Eu vejo que tem vídeo, né, dele fazendo em RAW, em Cisco, mas em MikroTik a gente vê pouco vídeo mostrando, né? Então hoje eu vou trazer no MikroTik para a gente ter uma ideia, e como ele é interface gráfica, aí fica mais fácil de assimilar. Então aqui é a topologia, certo? A gente tem um roteador, que ele é como se fosse a minha operadora. Nesse primeiro roteador eu coloquei um PC só para destinar um IP para ele, para poder pingar nele com o BGP funcionando. Logo abaixo eu fiz, aqui vai ser o meu provedor, que é onde eu vou fazer o filtro do BGP em cima da community. Aqui tem o meu AS, meu IP público, que é igual que tem em cima também, tem um IP público. Meu bloco, né? Aqui tem outro AS e o bloco dele público. Esses PCs tem que se pingarem no final da topologia, certo? E aqui vai ser as community que eu vou utilizar no meu provedor. Essa 106 vai ser quando eu não quiser anunciar ele para minha operadora, eu não quiser anunciar o 65, 590, quando eu não quiser mais anunciar esse bloco dele, que é o 10.255.0.0/24, eu vou informar a community com final 106. Quando eu quiser anunciar com um prepend, que é o padrão, né? Você anuncia com um salto, eu vou anunciar com 101 e com 2 saltos com 102. Basicamente essa vai ser a topologia, só para a gente poder ter uma noção como a gente pode usar a community, né, certo? Deixa eu abrir aqui o roteador. Aqui a gente vai ter o nosso R1, certo? A gente vai configurar nele os IPs e o BGP. Deixa eu aumentar aqui. Só olhar aqui o IP na topologia. Pronto, no nosso ponto a ponto aqui do R1 com o R2, eu vou ter o IP 192.168.110.1 do lado do R1 e vai ser o 2 do lado do R2. Adicionei o IP. Se vocês verem, se eu pingar aqui no VPC, é para o R1 pingar. Não tá pequeno, não dá para ver direito. Tô pingando no VPC. Mas a minha topologia aqui ela não pinga por conta que não tem roteamento
dos blocos. Vou criar aqui o filtro do BGP. No caso da minha operadora aqui, eu vou fazer vou deixar sem filtro porque ela vai receber, no caso a gente vai fazer todo a distribuição das rotas, né, o anúncio no meu provedor e não na operadora. Vai BGP, colocar o SN da operadora, instância 512. Se eu não informar o router ID aqui, ele vai pegar um router ID que está no meu IP address. O IP, que eu vou informar qual é seu peer, né? Vou pegar aqui, deixa eu diminuir aqui. Cliente AS 550. A instância que eu adicionei o SN da operadora. O remote address é o IP do outro lado, 92.168.110.2. O remote AS é o AS do cliente. Next Hope é o default, o false é o padrão, aí ele fica como default. Você pode especificar mesmo ou não. Tem que ter ali que eu gosto de sempre ficar alterando, não gosto de deixar padrão não. Sem filtro e vou originar uma rota default. Formar a interface da update source, que é a interface que ele vai fazer o update daquelas rotas, né? Informo que ele é IP, que no caso seria IPv4. Domain. Pronto, aqui a gente vai deixar de lado um tempo. Vai configurar o R2, e é o meu provedor. Já deixei pronto esses IPs do ZPC porque eu já adicionei o IP neles, entendeu? Antes de começar o laboratório. O do ponto a ponto 92.168.110.2/30 na Ether 1. Testar se está pingando. 92.168.110.1. Outro lado. Pingou. A gente agora vai criar nossos filtros, certo? E aí que a gente vai fazer o filtro da minha operadora. Sempre quando eu gosto de fazer assim, tem que ter um planejamento, certo, da community, por conta que é algo que tem que ser escalável, para você não ter que ficar refazendo sempre. Então, quando tem eu tenho duas operadoras, eu gosto de deixar mais ou menos assim. Eu não uso esse padrão, mas é uma base que a gente pode utilizar, certo? 65.000, 2 pontos, 100, certo? O 100 ele indica que é da primeira operadora e eu posso usar o 200 para a segunda operadora. Então, se fosse a segunda operadora, seria com pré-prende 201, com 2 pré-prende 202, entendeu? No caso aqui eu deixei o 101 e o 102. Agora a gente vai criar aqui o filtro. Operadora A. Por padrão, quando a gente vai fazer o filtro aqui, né? É que vai diferenciar do nosso anúncio normal, que a gente faz via prefix list, né? Que no caso seria eu informar aqui qual vai ser o prefixo que vai sair para o operador e qual eu vou receber. Mas a gente vai fazer diferente com a commit, certo? Vou colocar aqui export, que eu vou exportar. Eu vou fazer que ele tem que dar um match para poder essa ação acontecer. Então aqui vai ser um accept, certo? Vou dar um accept.
E vou informar que não, pera, aqui é quando é o outro aqui. Em BGP eu vou informar quando algum prefixo demete com a community, ele vai dar o accept. Então qual seria a primeira community que eu vou criar? Como eu quero descartar, vou ter uma community para descarte, então eu vou colocar ali em cima porque vai seguir a ordem do MikroTik, certo? Então vou colocar aqui 65.000.2.106. Então estou informando que aqui é a minha primeira, certo? Meu primeiro filtro, ele vai ter que dar um match nessa community, e a ação, no caso aqui vai ser descarte, que eu vou descartar qualquer prefixo que der match nessa community. Fiz aqui, certo? O export. Sempre quando tem no MikroTik essa hashtag, é porque ela vai ser uma ordem. O próximo vai ser 1, então ela vai ler nessa ordem aqui, 0, 1, 2, 3. Se eu colocasse essa de descarte lá embaixo e tivesse os accept em cima, ele ia aceitar mesmo querendo descartar alguma regra. Em alguma regra eu estava querendo descartar, mas como eu tinha um accept em cima, pode ser que ele dê um match naquele prefixo antes e ele passa. Então o descarte a gente coloca em cima. Vou criar um novo, certo? Que agora no export também eu vou informar que sempre quando algum prefixo chegar com a commit 65.101, a ação vai ser accept, certo? E eu vou adicionar um prepend, que é o que a gente tem aqui, ó. 101 adiciona um prepend. Esse é um prepend, vou adicionar quando eu enviar minha rota para o cliente, para a operadora, ele vai chegar lá com 2 saltos, ou um salto, né, no caso aqui. Nesse segundo caso, ele vai chegar com 2 saltos lá na operadora. Com isso eu consigo fazer um balanceamento de link. Exemplo, vamos dizer que eu tenho uma terceira operadora aqui do lado, e aí eu consigo enviar, se eu quero que essa operadora seja principal, certo? Eu consigo enviar para ela com essa community, e essa que eu quero que fique de backup, então que eu quero meio que deixar essa comunicação aqui ruim, né? Não é comunicação, como eu vou chegar para a internet, o pessoal vai me conhecer, quero deixar ele ruim, eu consigo colocar esse 2 prepend, e aí ele vai dar prioridade mais nesse tráfego que está chegando dessa operadora aqui para cá. E aqui eu dou um OK. Eu posso aqui só dar 2 cliques nele, copiar e mudar para 2 prepend, certo? E aqui em BGP Community mudo para 2. Dou OK. Pronto, criei os 3, certo? No MikroTik, na versão 6, por padrão, quando eu passo em todos os filtros e eu não tenho mais nenhum aqui e não tenho um de descarte, ele aceita tudo. Então vai ter que criar também um de descarte geral, que não vai ter nenhum match, só vai ser um descarte no final. E agora a gente vai criar o do import. O import, como eu vou receber o full route, eu posso só dar um accept. Vou dar esse aqui para import, que é a rota que eu vou receber do cliente, da operadora, né? Eu gosto de marcar as rotas que eu recebo da operadora, caso eu queira fazer algum tipo de filtro em cima dela. Se eu quero descartar por algum local, não quero anunciar as rotas da operadora 1, ou então não quero anunciar as rotas da operadora 2, aí eu deixo elas marcadas com a community, e se eu quiser fazer esse filtro, eu descarto elas para algum dos meus circuitos que eu tenho na rede, certo? Como eu faço então? Operadora 1, certo? Import, eu vou aceitar e vou adicionar
aqui ó, append. Tem essas duas opções, certo? O set é assim, se a minha operadora enviar uma rota para mim e ele tiver uma community e eu chegar aqui e informar que eu vou aceitar todas as rotas e eu vou adicionar a community 100, certo? Minha 5.002.100, ele basicamente vai receber as rotas, tirar todas as communities que tem nela e deixar só essa que eu apliquei. Você pode fazer assim, depende do seu cenário, depende do como você vai querer trabalhar essas rotas, mas eu gosto de deixar em append, que é basicamente ele vai adicionar. No how é que se chama additive. Eu vou adicionar a community, eu vou deixar aquelas que ela já tem e adicionar mais uma que é a que eu vou instalar nela aqui agora. Vou aceitar as rotas. Eu já tenho o import e o export. Agora vou fazer o meu BGP. Route em BGP. Informar qual vai ser meu SN. 65.550. Router ID, vou deixar para ele pegar automaticamente. Vou criar o PIR. No PIR eu vou colocar aqui o nome operadora. Operadora A. O IP do ponto a ponto, que está do lado dela. O SN da operadora, 65.512. Posso self. E aqui eu vou escolher minhas hotpods. A de import e a de export. Para a operadora não vou enviar uma rota default, certo? Formar qual interface eu vou receber essas rotas. Interface 1. E pronto, dá um OK. Esperar um tempinho ele vai receber. A gente vê que lá a operadora ele recebeu o IP 8.8.8.1. Se a gente for ver aqui esse IP ele está na Ether 4, que é o IP que está com o VPC. Uma coisa que a gente não fez aqui na operadora é fazer o anúncio dos meus prefixos, certo? Vou anunciar eles para frente. Na operadora aqui, vou em network, vou informar qual é o meus anúncios. 8.8.8.0/24. Vou deixar synchronize, que seria esse synchronize. Muita gente não usa, mas o correto é você utilizar. Que ele só vai anunciar essa network se ela estiver na minha tabela de rota. Se ela não tiver, ele não vai ser anunciado. Se a gente ver aqui, ela não está enviando ainda. Aí, como eu não tenho ela na minha tabela de rota, a network não é enviada. Eu tenho um /28, mas aqui eu anunciei /24. Então eu vou ter que fazer, eu tenho que criar esse meu anúncio na minha tabela de rota. Vou anunciar aqui /24 para onde? Tem administrador de rede que tem às vezes um core, certo? Vamos dizer que aqui ele tem a sua borda e logo aqui ele tem um core. Seria uma caixa de NAT, algo do tipo, conectada. E ele faz esse anúncio para lá, certo? /24 para lá. Não é interessante porque se você fazer esse anúncio e lá você não fazer o drop dessas rotas, vai ocorrer um loop, porque ele vai pingar lá, certo? Alguém pingar de fora da rede, vai informar que está aqui na caixa de NAT, ele chegar aqui, não vai ter algum IP não vai estar sendo usado, e ele vai devolver na rota default. E aí esse ping, né, ele vai ficar em loop, que ele vai ficar indo para lá e voltando aqui na borda, até acabar o TTL dele. Só que você pensa num volume maior, de uma pessoa atacando você, então não é interessante. Então aqui a gente envia a Black Hole e manda, né, aplica, e a gente vê que agora ele está anunciando. Anunciei minha rota
A gente vai aqui na operadora, verificar se essa rota chegou aqui. Pronto, a rota já chegou aqui na tabela de rotas do meu provedor. Tá informando que eu estou recebendo dois prefixos, que seria a rota default e a rota da operadora. Aí a pergunta, certo? Eu consigo pingar nesse IP do VPC? Vou tentar aqui. Pingando. Agora a gente vai fazer a comunicação do roteador 2, certo? Que é a minha operadora, com o meu cliente. Vou adicionar aqui o IP 10.0.100.1/30. Porta 2. Vou deixar fazer o filtro dele no final, pra gente ver como não vai chegar lá na minha operadora o filtro dele, quando a gente fizer aqui o anúncio dele pra mim. BGP e botar logo a porta do cliente. Tá, cliente AS 65590, o IP do lado dele e o SN dele 65590. False. Deixar aqui por enquanto sem nenhum filtro e vou mandar para ele a rota default. Como eu recebi da minha operadora, mas eu não envio para ela porque ela já me envia a rota default, a minha saída é ela. E quem vai ser a saída dele será eu, né? Aqui vai ser eu que vou ser a saída dele, então eu vou enviar a rota default para ele. Se ele vai aceitar ou não, aí é o administrador de rede que vai decidir. Pronto, fiz. Agora a gente vai criar do lado do cliente. Routing BGP. Do cliente também vou só anunciar as rotas dele para frente, porque a gente vai trabalhar nessa parte aqui do meu AS, certo? Sem filtro. 65590 e operadora A. A operadora 65550, para a gente não se confundir. O IP do lado de lá. E o SN do nosso provedor. 65550. Posso self, onde vai ser o update, que vai ser na porta 1. E a gente salva. Vamos adicionar o IP, né, para ter comunicação. 10.0.100.2/30 na porta 1. Esperar um pouquinho. Já subiu aqui a rota. A gente vê que ele recebeu duas rotas. Ele já recebeu a rota da minha operadora aqui em cima e recebeu a rota default, mas está faltando receber também a rota do nosso provedor, certo? Porque a gente não fez esse anúncio ainda. Agora vamos anunciar a rota dele, certo? A rota dele é o 10.255.0.0/24 e a gente cria uma black hole dessa rota 10.255.0.0/24 em black hole.
criamos em advertisement, a gente vê aqui que já está anunciando. Agora, qual é o nosso objetivo? É que o R1, certo? Ele tem que receber a rota do meu cliente, que é aqui no caso a R1 é minha operadora. Tem que receber a rota do meu cliente por community. Eu vou fazer esse anúncio. A gente vai aqui na nosso roteador 2. Primeiro a gente vai anunciar, certo? Nossa rota que a gente não fez ainda. No caso 190.0.2.0/24. Fazer a black hole dessa rota para ela ser anunciada, para ela existir na nossa tabela de rota e ser anunciada. Certo? A gente verificar é para ela chegar aqui na nossa operadora. No caso ela não vai chegar porque a gente não fez ainda a parte da community. Pronto, se a gente não estivesse usando a community, isso aqui já está funcionando. A gente vai fazer aqui, certo? O anúncio em IP route e criar a black hole, e lá no filtro já está com o prefix list, já está funcionando, já está sendo anunciado. A gente não está fazendo dessa forma agora, certo? Então aqui, nossa operadora não chegou nem a rota do cliente, do nosso cliente, nem a nossa, certo? A gente vai agora fazer esse anúncio via community. No MikroTik é meio simples fazer esse anúncio. Em outras caixas a gente tem que criar uma hot policy. Nessa hot policy a gente informa as community e atrelar essa hot policy ao prefixo, a rota, né, network, lá no BGP. No MikroTik não, a gente vai em IP route. Aí a gente vai ter aqui a nossa rota, certo? Vai dar 2 cliques nela, vai atributos, e aqui a gente consegue informar uma community para minha hot policy, para o meu IP route, né? Para minha rota que está criada na tabela de rotas. Eu quero anunciar a minha rota para o R1, que é a minha operadora, com um salto. Se a gente voltar aqui no laboratório, com um salto é o final 101. Então a gente vai exportar com o final 101. E é 5, 500, 101. Certo? E a gente vai aplicar. A gente aplicar, ela já chegou aqui na nossa operadora. Se der 2 cliques e vir em atributos, a gente vai verificar que ela está chegando aqui com a community que eu especifiquei. A operadora ela pode muito bem fazer aquela mesma opção que eu mostrei, de tirar, quando for receber a minha rota, ela tirar a minha community e instalar só as dela. Dessa forma, está informando que eu tenho um salto. Eu, né, pro meu lado aqui, e já sai para a operadora. Teve um salto de roteador. Mas eu posso, vamos dizer que eu tenho 2 operadoras e quero deixar essa daqui piorar da rota, né? Eu posso vir aqui, como eu já criei lá a com 2 saltos, que é em filtro export esse daqui, que ele vai dar dois prependes. Eu posso vir aqui e formular aqui a ser 102, certo? Se der match naquela 102, ele anuncia com 2 prependes. Então eu posso dar um OK e já alterou aqui, ó. Então se eu tenho 2 operadoras que eu quero meio que fazer um balanceamento, é só fazer esse tipo de configuração. Um eu deixo com 1 e outro eu deixo com 2, ou então um 3 com 4, depende. Se eu não quero que não saia tráfego, só quando uma romper a outra sai, eu posso botar aqui 5 prependes. O administrador vai escolher. E aqui já mudou a rota, já mudou a community. Então eu estou anunciando para a minha operadora. Vamos ver se a minha operadora pinga no meu PC. O IP do VPC 190.02.100. Ping.
190.0.2.10. Já está pingando aqui. Agora a gente quer que eu quero transportar esse meu cliente usando community também, não usando os prefixos, certo? Vou também utilizar community para exportar ele para minha operadora. Aqui vai fazer aqui agora parte da minha operadora e filtros. Certo? Use import e export. Aí vai ter que criar formando o seguinte. Aí vai ter que usar os dois tipos de configuração, prefix list e community, para a gente agilizar não agilizar, para a gente ter a segurança que a gente vai aceitar só as rotas dele, não vai aceitar algum tipo de vazamento do cliente e passar para frente. Então eu vou criar aqui uma policy, vai ser cliente 65.590 import, né? Vou importar dele. O que eu vou importar dele, né? Vou importar as rotas dele, a rota 65, as rotas 100, na verdade 100.255.0.0/24, certo? E o bom da community na parte de trânsito é essa questão. Se eu não tivesse community, eu teria que receber a rota do cliente aqui, os prefixos dele, certo? Aí eu liberar aqui no filtro, no meu prefix list. Depois eu ia ter que ir na prefix list no filtro, né? Da minha operadora e sair liberando esses mesmos prefixos para frente. Com a community eu não preciso fazer isso. Eu já tenho informando que a minha operadora lá para sair, né, com final 101 ou 102. Então eu só preciso ir no meu cliente e marcar a rota dele com a community 101 ou 102. Então eu venho aqui, vou dar um action, accept, vou aceitar o prefixo dele, certo? E vou marcar com a community. Eu posso tirar essa community que ele me enviar, ou posso só adicionar. Essa parte aqui depende muito do teu planejamento. Por quê? Se tu vai pegar essa tabelinha de communities e enviar para o cliente, então eu não posso tirar as communities que ele me enviar, porque senão não vai fazer sentido eu entregar para ele as communities. Eu tenho que adicionar e deixar ele me enviar a community. Então vamos dizer que quando eu vou usar assim, né? Eu vou adicionar esse cliente, vou mandar ele deixa eu ver aqui, para a operadora 1 com um prepend. Então eu vou adicionar, né, 65.101 e vou aceitar a rota dele, certo? Essa rota eu estou marcando com essa community quando eu receber dele aqui no import. E vou dar o descarte no restante porque eu não quero mais receber nada dele, só quero receber as rotas dele, certo? E agora eu vou fazer o export para ele. No export, basicamente eu vou entregar o full route, né? Então vou dar só um accept e pronto. Eu vou aqui no BGP do cliente e vou adicionar. No in é o in dele, import cliente export. Pronto. Adicionei os filtros, certo? Já estou recebendo aqui uma rota dele. A rota do cliente 10255. Aqui.
Se eu abrir ela, marquei a rota dele com 65.101. Se eu for aqui na operadora, é para ela estar recebendo a rota do cliente também, certo? Não precisei fazer nenhum tipo de configuração para liberar o cliente aqui, por conta que eu já fiz aqui, aceitando ele, a rota dele, entendeu? E está informando a SN do cliente, meu SN. Fica mais ágil para você fazer a liberação de um cliente e fica escalável, né, a sua rede. E aí aquela questão de eu entregar minhas communities para o cliente e não tirar as communities que ele me enviar, certo? Aqui, ó. Porque eu tenho que adicionar e não retirar. Só se eu for entregar as communities para ele poder manipular também. Porque eu não criei esse de descarte. Esse de descarte é o que? Se ele, na hora de ser anunciado para a operadora, tiver alguma community com o final 106, ele vai descartar e não vai mais anunciar, porque já estou descartando. Então vamos dizer que esse cliente ele tem uma segunda operadora aqui dele e por algum motivo de engenharia, nesse momento ele não quer que essa conexão aqui funcione, certo? Para ele não precisar me ligar e eu ter que fazer tirar esse anúncio dele, ou então ele mesmo ir lá e tirar a rota, por algum motivo ele quer fazer do lado dele. Ele pode muito bem vir aqui no roteador dele. Deixa eu pegar aqui o roteador do cliente. R3, certo? Pegar a rota dele aqui, ó, que ele criou, atributo, e adicionar a community 65.106. Vou deixar aqui o R1. Quando eu aplicar essa community, essa rota vai sumir daqui. Por quê? Porque lá no meu roteador, lá no filtro de export para a operadora, ele está informando que se demete nessa community, descarte, e está em cima. Então ele tem prioridade em cima dessas duas de accept. Vou dar um OK. Ó, foi um erro aqui, ó. Botei 6500. Não é 6500. 65.000. Pronto. Sumiu a rota. Então, o cliente, essa rota, ela vai estar chegando para mim, certo? Na minha caixa, normal. Se eu vir aqui, ó. Mas ela não está sendo exportada para a minha operadora. Então, outra coisa que ele vai fazer, vamos dizer que aqui é para o descarte da operadora 1. Mas vamos dizer que eu tenho uma segunda operadora também, certo? Aqui. E aqui para me descartar é o 206. Então, se ele quer que que ele não seja mais anunciado para essa operadora e seja para essa, ele descarta aqui e ele vai sair só nessa. Engenharia do lado dele, que ele pode utilizar dentro do meu backbone com as community, sem eu precisar fazer essa alteração, certo? Ele mesmo faz a alteração. Pronto. E se ele quiser agora anunciar novamente, ele pode só tirar, certo? E arquivou aqui novamente. Outra coisa, ele pode só piorar a rota dele na minha primeira operadora. Ele mesmo pode vir aqui, 65.102. É isso? Deixa eu verificar.
no caso aqui teria que estar na frente, né? Ele teria que esse segundo salto tá na frente do primeiro. Aqui no caso eu mesmo teria que fazer, eu teria que ter um prepend em cima que desse o match antes do 101. Como tá depois, ele já aceitou aqui, então ele não vai dar esse segundo aqui. Teria que ter outra community, outro filtro informando que aqui, ó. Teria que ter outro filtro aqui em cima que daria o IC patch para o cliente de mais saltos. Como ele já deu aqui no primeiro, ele vai sempre sair com um salto. O que ele poderia fazer aqui, se você pode também, sempre o cliente ele vai sair com, deixa eu ver aqui, o cliente import. Todo cliente eu adiciono ele com dois saltos, certo? Vai chegar aqui, ó, 3 saltos, certo? E aí o cliente vem aqui e não, eu quero que nessa operadora eu saia com um salto. Como lá vai estar primeiro, ele vai sair por essa, vai diminuir um salto aqui, certo? É a engenharia que cada administrador tem que fazer para otimizar a rede, né? Mas basicamente era isso que eu queria mostrar para vocês. Se tiver alguma dúvida, manda aí no comentário que eu faço outro vídeo explicando. Dá uma sugestão também de vídeo que você acha que tem uma dificuldade de entender, que eu posso tentar ajudar. Mas dá um curtir aí no vídeo e manda um comentário que a gente tenta ajudar aqui o máximo que puder. Valeu!